Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra aberta diante de nós. Nós te agradecemos por ter predisposto o nosso coração para que a gente pudesse se dirigir para esse lugar, Senhor. A gente agradece pela oportunidade de estar aqui e de estar aqui, Senhor amado, diante da exposição da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, deixou a glória celeste para trás e veio nos encontrar na cruz para que essa obra de evangelização pudesse acontecer. E nós te agradecemos porque desde o momento em que Ele retornou triunfando para a glória, ressurreto, Ele continua a sua obra de salvação. E hoje é o dia de dar continuidade também a essa obra. Hoje é o dia em que o Senhor nos chama e nos dá a oportunidade de sermos salvos e de participarmos na salvação daqueles que ainda não se reconciliaram com o seu Criador. Senhor, nós te agradecemos pelo tema central dessa passagem, te agradecemos porque tu faz até hoje como tu fizeste com Filipe. Tu mexe nas nossas vidas a fim de que nós sejamos instrumentos para a salvação e que a partir do momento em que somos salvos, nos tornemos também instrumentos para a salvação de outros. Não há nenhum tipo de propósito que possa ser superior a esse nessa terra. E nós te suplicamos de fazer de nós objetos da tua salvação e instrumentos da tua salvação. Que o teu Espírito Santo esteja agindo poderosamente para auxiliar o pregador com todas as suas imperfeições. Que o teu Espírito Santo esteja agindo poderosamente, Senhor, para tirar as escamas dos olhos para aqueles que ainda não entendem o Evangelho com clareza e com personalidade. Nós te suplicamos, Senhor, que o teu Espírito Santo haja para operar libertação, para que ele opere uma verdadeira limpeza espiritual desse ambiente e que tua verdade, Senhor, progrida de forma irresistível e que teu amor que salva avance em nossos corações. E nos incendeie, Senhor, para proclamar o teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. A gente está diante de um texto muito rico, muito poderoso, porque ele apresenta princípios fundamentais sobre duas das áreas mais importantes da vida, da fé, mas da vida como um todo. É a evangelização, como devemos compartilhar o Evangelho. Pode parecer uma coisa muito simples, mas quando a gente observa as práticas que são usadas hoje em dia para evangelização e compara com a forma como evangelização acontece na Bíblia, a gente percebe que a má evangelização pode produzir resultados negativos ou mesmo falsos resultados. Estar errado na evangelização é brincar com o destino eterno das almas. E, por outro lado, a gente também está diante de uma lição nesse texto sobre o que é uma conversão verdadeira, uma conversão autêntica. Jesus, quando repreendeu os fariseus, os prosélitos fariseus, ele apontou um dos piores perigos na experiência humana. Não é nem tanto o estar perdido, mas é estar perdido crendo ser crente. Porque o falso crente é pior do que o perdido, num certo sentido, porque ele acha que está salvo quando não está. Então esse texto ele fala sobre o que é uma evangelização autêntica e ele fala sobre o que é uma conversão autêntica, o que é de interesse de todos nós. Esse texto é poderoso também pela riqueza dos contrastes. Se a gente lê o texto de Atos capítulo 8, a gente percebe que Filipe acabou de ter uma experiência com uma falsa conversão. Ele foi usado por Deus na Samaria, e na Samaria multidões se converteram, e foi um ministério espetacular. Houve manifestação de poder, cura milagrosa, houve expulsão de demônios, mas um feiticeiro que parecia ter se convertido e que foi batizado porque ele professou a fé publicamente, ele repetiu uma oração, os apóstolos chegam, reavaliam a salvação desse homem, e porque esse homem ainda tinha maior interesse no dinheiro do que em Cristo, ficou provado que ele não tinha se convertido.
e ele foi excomungado. Ele foi reconhecido publicamente como uma pessoa que não era cristã autêntica. E depois dessa decepção, dessa frustração na leitura do texto, a gente chega numa situação muito interessante. Um homem que é dirigido por Deus para sair do glamour de um ministério muito próspero, multidões se convertendo, milagres acontecendo. E lá no meio do deserto, Deus preocupado com uma alma, não apenas com essa multidão, mas agora com uma alma, envia esse homem para cruzar com o caminho daquela pessoa que não estava dependendo de espetáculo para se converter, que não estava dependendo de entretenimento, que não estava focado em milagre, um eunuco que tinha suas limitações, inclusive físicas, vai se converter simplesmente através da leitura da palavra de Deus, auxiliado por um homem que é capaz de explicar a Bíblia para ele. Então, nesse equilíbrio bíblico, o livro de Atos do Espírito Santo, a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas isso não é inspirado. O Espírito Santo, ele mostra a sua multiforme capacidade de agir. E aqui, então, a gente está diante desses contrastes que são muito interessantes. E uma coisa, em termos de introdução, que é importante a gente perceber desde o início, é de aprender a como ler a Bíblia. Porque a gente vive numa geração onde nós temos, e eu já tive também, uma relação muito mística com a Bíblia. É um livro espiritual, religioso. E aí, quando eu estou lá no perrengue, eu pego minha Bíblia e faço dela uma roleta russa. Abro em qualquer lugar. Pode cair numa promessa, mas também pode cair em algumas passagens terríveis. E a verdade é que o centro da nossa leitura bíblica não é aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu não estou pensando aqui aquilo que eu quero que se enquadre na minha vida hoje. Sempre haverá implicação para a minha vida, mas aquilo que Deus quer falar à minha vida sempre passa por Cristo no centro, porque Deus está interessado no melhor para a minha vida. Então, a intenção de Lucas ao escrever Atos é claramente revelada lá no início. É demonstrar como essa obra gloriosa de Cristo, um Cristo que não falha, um Cristo que se interessou em salvar muitos dentre nós, ele será eficaz na sua determinação de fazer valer a obra que ele veio para fazer e para sofrer na cruz. Então, quando os apóstolos, ainda debaixo de uma influência distorcida, lá em Atos capítulo 1, se apegam às profecias da reconstrução do templo terrestre, lá em Atos capítulo 1, Jesus vai responder a eles dizendo o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O que Jesus faz é tirar o foco desses apóstolos de uma espécie de prosperidade ainda terrestre e apresentar para eles que o que Cristo está fazendo agora é aquilo que de mais relevante eles podem fazer ainda nessa vida. Nós sabemos que um dia haverá um juízo final, que Cristo vai voltar e que o tempo da oportunidade para a conversão vai acabar. E aquilo que há de mais relevante para os seus discípulos fazerem ainda hoje é serem instrumentos da salvação dos outros. Não fiquem preocupados com a restauração do templo. Fiquem preocupados em fazer o reino avançar. Vocês receberão o poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Qual é o interesse aqui, então, de Lucas ao escrever Atos, quando ele nos apresenta esse episódio do eunuco etíope? Não é só mostrar que esse cara era um cara super importante e estratégico para a conversão. O interesse dele era mostrar que o evangelho estava avançando na direção dos confins da terra. A progressão é de Jerusalém, onde a igreja começa,
passando pela Judéia, pela Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 8 começa dizendo, verso 1, que Saulo consentia na morte de Estevão, primeiro mártir cristão, pregando o evangelho, morto apedrejado. E Saulo, que naquele momento parecia ser a vitória do maligno contra o evangelho, essa experiência dos piores atos do apóstolo Paulo seriam usados soberanamente por Deus para que no momento em que ele se convertesse, ele quisesse compensar a morte de um homem inocente lutando contra o progresso da Igreja de Cristo. Até os piores atos da nossa vida, do nosso passado, estão incluídos debaixo da soberania de Deus, para que um dia eles façam parte do progresso irresistível do seu reino. Não há derrota para o reino de Cristo. Mas aqui, por enquanto, Paulo ainda está agindo contra a igreja. Mas olha o que o texto diz. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, menos os apóstolos, artigo definido plural, os apóstolos, quer dizer, um número definido que não aumentará. Como que a gente sabe que esse número nunca mais aumentará? Primeiro porque o propósito já foi cumprido. Estabelecer o fundamento da igreja. O cânon fechado. Mas quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê que tem um número definido por toda a eternidade. 24 anciãos, 12 tribos e 12 apóstolos. Então, os apóstolos ficam em Jerusalém, apesar da perseguição. Mas todos os outros, os leigos, os discípulos, foram dispersos. Para que regiões? Judéia e Samaria. Olha só, como não existe derrota para o avanço do reino de Deus. Enquanto o povo está perseguido e os apóstolos presos em Jerusalém, Deus usa uma perseguição para mandar a gente para fora. E às vezes Deus ele vai bagunçar a nossa vida. Talvez uma igreja vai entrar em crise. E homens de Deus vão ser espalhados para fazer a obra de Deus prosperar. E é interessante perceber que não serão os apóstolos que serão os primeiros a conduzir o evangelho para essas outras nações, para essas outras regiões. Mas o interesse de Lucas, quando a gente está lendo a Bíblia, é mostrar que Cristo está cumprindo com as suas promessas e o reino de Deus está avançando. Então, quando a gente chega lá no capítulo 8, no versículo 26, a gente percebe que não somente, a gente acabou de ler, Judéia e Samaria, o que está faltando? Os confins da terra. E quando a gente vê o etíope aparecendo ali, não é porque ele era o superintendente e tesoureiro da rainha que era importante. É porque ele representava, no conceito daquela época, os confins da terra. Então a gente vai lendo a Bíblia e percebendo esse progresso de forma gloriosa. E a gente vai percebendo que a Bíblia quer inserir a gente no nosso lugar como instrumentos do progresso do reino de Deus. Essa obra continua até hoje. Uma das piores confusões que acontecem na igreja nos nossos dias é transformar evangelismo em atividade antes de ser algo que nós somos. O texto diz lá em Atos 1, vós sereis minhas testemunhas. E a outro problema que a gente faz com a evangelização é considerar que é um trabalho especial só para uma classe de cristão, que a gente chama de missionário. Só quem viaja, ou só quem vai para a rua evangelizar. Mas a gente percebe que esse mandamento dado por Cristo em Mateus 28, dizendo que toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de nações, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Os apóstolos não puderam estar com Cristo até o final dos tempos. Então, essa missão é para todos nós. E aqui a gente vê a mesma coisa, até os confins da terra. O evangelho ainda não chegou até os confins da terra. Ele começou a chegar desde já. Mas a gente tem que participar. E isso não é um privilégio. Os apóstolos ficaram lá e o povo leigo, a igreja, saiu para evangelizar. Por quê? Porque evangelizar não é opção. Evangelizar faz parte de sinal de vida para o cristão. Ser testemunha é diferente de fazer evangelismo. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é eu uma vez por ano, ou 3 vezes por ano, não sei quantas vezes a minha igreja vai fazer uma atividade de panfletagem que tem o seu lugar.
Mas não é ali, eu ia ali para compensar a minha dívida com Deus de não ter evangelizado o ano inteiro. É eu ser testemunha. O que é ser uma testemunha? É ter contemplado de primeira mão. Eu sou uma testemunha no seio da minha família. Eu ainda não sei se os meus filhos já se tornaram uma testemunha de Cristo. Porque eles podem ter acesso ao meu testemunho, mas eu não sei se eles tiveram acesso de primeira mão ao conhecimento da revelação gloriosa de Jesus Cristo. Os meus amigos podem olhar para o meu testemunho e ver como Deus trabalhou poderosamente, como a minha vida mudou, como eu me tornei capaz de dizer não para os prazeres para os quais eu não conseguia dizer não antes da minha conversão. Mas o meu testemunho pode ser poderoso. Mas Cristo precisa se apresentar através do Evangelho para essas pessoas que estão em volta de mim. Então, um dos problemas da evangelização é a falta de testemunha. Pessoas que têm essa relação íntima e fresca com Cristo e que, transbordando da alegria de Cristo, comunicam o Evangelho de forma convincente. Convincente por quê? Porque é simplesmente autêntico. E a gente percebe que é autêntico. A gente percebe que Cristo está agindo, que Cristo está falando. Então ele diz que nós receberíamos o poder do Espírito Santo para testemunhar. Então essa testemunha cristã é descrita como algo que somos antes de descrever algo que fazemos. E todos os cristãos são evangelistas. Filipe, que é introduzido aqui para a gente, ele é predominantemente um evangelista. Ele também foi um precursor dos diáconos, mas ele e Estevão estavam mais enquadrados nas qualificações pastorais, apto para ensinar. Então há algo de excepcional em Filipe, que não vai se repetir. Essa classe de evangelistas, que é o conceito ou o termo bíblico para missionário. Missionário não é um termo bíblico. O termo bíblico para a ideia de missionário que a gente tem é aquele que, qualificado como um pastor, é enviado para plantar a igreja onde a igreja não existe. E é isso que Filipe está fazendo aqui. Mas é interessante perceber que, ainda que ele seja um modelo, ou excepcional na sua posição, ele é um modelo para todos nós como cristãos e como testemunhas. Então, quando Deus nos deu pastores, mestres, apóstolos, nós temos que fazer a mesma coisa que eles fazem. Mas eles são modelos, que a graça de Deus agiu de uma forma a qualificá-los, a consagrá-los de uma forma mais integral, a dedicarem o todo do seu tempo para isso. Mas nós também, ainda que tenhamos outras vocações secundárias, nosso trabalho, nós somos missionários aonde estivermos. Então a gente tem que olhar para o exemplo de Filipe e entender, e essa é a verdade principal para a gente nesse texto, que testemunhar é um dos propósitos supremos de todo cristão. Eu fui tentado a dizer, é o propósito supremo de todo cristão. Mas o propósito supremo de todo cristão é adorar. No entanto, desse lado da glória, antes de cruzar o Rio Jordão, não há nada que possa ser de maior significação para nós do que continuar a multiplicar aqueles que serão salvos. Ser objeto da salvação, ser salvo por Deus, é passar por uma experiência de reconciliação com Deus. É ter acesso a Deus como a fonte de todo bem e o bem supremo em si mesmo. E é por isso que o propósito supremo é adorar. É impossível não responder com louvor a um Deus tão belo, tão glorioso, tão bondoso. Mas essa experiência precisa ser autêntica. Ao mesmo tempo, uma vez salvo, é de um egoísmo sem tamanho querer viver de conferência em conferência de adoração extravagante. Querendo ver anjo, querendo viver na contemplação da adoração. Muito bom adorar a Deus. Mas se essa adoração não transbordar em evangelização, existe algo errado. Porque até quando os discípulos viram Jesus sumindo nas nuvens, sendo assunto aos céus, os anjos falaram para ele, não vão ficar aqui adorando não, vão fazer o que ele falou para fazer, porque ele vai voltar se vocês fizerem, né, a obra que ele deu para vocês fazerem. Então, um dos maiores propósitos para a gente nessa vida é a evangelização. Ser salvo é maravilhoso,
mas ser um instrumento de salvação é o que Deus faz de nós uma vez que nós somos salvos. Senão ele podia só simplesmente tirar a gente desse mundo e levar para a glória imediatamente. É isso que Paulo fala, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas se viver na carne traz fruto para o meu ministério, já não sei o que hei de escolher. É a alegria de ser um instrumento da salvação. E a questão chave para a gente é como o modelo de Filipe pode guiar e inflamar o nosso coração para missões. E eu quero considerar com vocês, de forma bem prática, 5 aspectos no qual Filipe se torna para a gente um modelo. Filipe, em primeiro lugar, assim como Filipe, a gente precisa ser mensageiro, submisso à direção do Senhor e do seu Espírito. Entre os versos 26 e 29, a gente percebe como que Filipe, ele mostrava ser um homem cheio do Espírito Santo pela submissão. E aqui eu abro um parêntese. Os dons espetaculares do Espírito Santo, eles são importantes. Mas a igreja que mais apanhou para ser corrigida por não estar andando no Espírito, apesar de ser rica em dons, foi a igreja de Coríntios. Por outro lado, quando a gente vai perceber quais são os sinais de alguém cheio do Espírito Santo, a gente vai encontrar Paulo discorrendo aos Gálatas sobre submissão. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele quer dizer com ser cheio do Espírito Santo? Sede submissos uns aos outros. Em seguida, mulheres submissas aos maridos, os maridos submissos a Cristo. É isso? No ambiente de trabalho, os empregados sendo fiéis, submissos aos seus patrões, e os patrões fiéis a Cristo, submissos a Cristo, para liderar com amor e humildade como o Senhor Jesus. Os filhos aos pais, não é isso? E os pais ao Senhor. Então, o princípio de submissão, apesar de ter sido distorcido, confundido com abuso na nossa geração, é um princípio bíblico que faz parte da própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a submissão é uma expressão de humildade sacrificial, até mesmo quando o homem assume a responsabilidade de liderar como Cristo lidera. Porque se os homens liderassem como Cristo lidera, todas as mulheres estariam predispostas a serem o auxílio do qual eles tanto carecem para caminhar juntos na mesma direção. Eu não tenho tempo de entrar muito nesse detalhe, mas a realidade é que ser cheio do Espírito Santo é ser submisso à palavra de Deus em todos os aspectos. Um anjo do Senhor apareceu a Filipe. Nossa diferença com a Igreja Católica é que a Igreja Católica guarda o Cristo crucificado. Por que o cristão é submisso? Por que o cristão cheio do Espírito Santo é submisso? Porque a visão que predomina na nossa mente é do Cristo ressurreto, assentado no seu trono de glória, cercado por anjos. É o Cristo vitorioso, que venceu a morte. E do céu, ele envia um anjo para falar com Filipe. E mandar Filipe sair daquele lugar onde tudo está prosperando muito bem, com as multidões, e ir para o deserto. O Senhor de glória, que tinha ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, descido do seu conforto na glória, para vir tirar a gente da miséria, indo ele mesmo para a miséria da cruz no nosso lugar. Volta para o céu em glória e envia pessoalmente e diretamente o seu anjo para que Filipe possa encontrar uma alma perdida sozinha no deserto. Olha o trabalho ao qual o Senhor da glória se dá para que nós pudéssemos ser salvos. O dia que você foi salvo através da instrumentalidade de uma pessoa, procure conhecer por quais bocados essa pessoa não passou, para que ela pudesse ser um instrumento de Deus na sua salvação. E é interessante que o ponto de partida de toda a salvação é o interesse do Senhor da glória. Se Deus está usando alguém na tua vida hoje para te convidar para a igreja, para compartilhar o evangelho com você, é porque o Senhor da glória está mobilizando os seus anjos, que de forma consciente ou não são ministros a favor do povo de Deus, da salvação dos que crerão, continuando a fazer esse trabalho.
Deus está mobilizando céus e terra, usando a sua autoridade para mostrar que Ele te ama e que Ele quer a sua salvação. E Filipe, então, com uma visão tão gloriosa do senhorio de Cristo, se submete prontamente a essa visão. Então, Filipe esteve submisso ao mensageiro do Senhor, com a consciência do privilégio de se tornar um mensageiro do Senhor a uma outra pessoa. E aí, então, ele se submete ao Senhor, à direção do Senhor, mesmo tendo que cumprir uma tarefa difícil. Porque ele vai sair desse ministério próspero, com muitos discípulos, para ir encontrar com um homem no meio do deserto. Ele poderia ter sido levado ao deserto da mesma forma que ele vai ser mais tarde levado para Azoto. O Espírito Santo arrebata Filipe, tira ele dali e ele é trasladado para uma outra região. Mas olha que interessante. Ele vai ter que caminhar. Ele vai ter que sofrer de uma certa forma. Ele vai ter que sair da zona de conforto. E ele vai ter que caminhar nessa direção do deserto para pregar para um homem. Mas porque foi o Senhor que mandou, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. O pastor costumava dizer que quando Deus mandar você sentar, não procura nem cadeira. Obedece essa ordem. Seja essa ordem claramente revelada na Bíblia, seja essa ordem sendo comunicada de alguma forma sobrenatural. Ele se levantou e foi. Agora, olha que interessante. A submissão à direção de Cristo e do Espírito Santo é uma submissão que é sempre vantajosa. Isso aqui eu sei que é um aspecto subjetivo da nossa fé. E falando desse jeito, às vezes, a gente já fica preocupado, porque os exageros e as corrupções do ministério pentecostal acabam suprimindo algo que é totalmente bíblico e totalmente presente na palavra de Deus. Mas a verdade é que o Espírito Santo dirige. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, olha como a soberania de Deus e o timing perfeito de Deus se manifestam. Porque esse homem teve que andar, porque às vezes Deus testa a nossa fidelidade, independente do resultado, da espera, do aparente decréscimo da igreja, quando a gente começa a pregar a verdade. Mas Deus não está preocupado com o resultado. Filipe talvez nunca tenha sabido dos resultados da conversão do eunuco. Mas Deus está preocupado com fidelidade. Deus honra a fidelidade. E aqui então, ele vai, mas foi o timing perfeito, para que quando ele encontrasse esse homem no deserto, esse homem estivesse lendo a porção das Escrituras que é a mais cristocêntrica, talvez, do Antigo Testamento. Isaías 53. E logo, a parte da ovelha indo muda para o matadouro. Olha que timing perfeito. Quantas vezes pessoas tentaram converter a gente e não era o nosso timing? Mas quando Deus decidiu que era o nosso momento, foi vantajoso, foi perfeito. Eu me lembro que logo no começo da minha conversão, eu orei muito a Deus, porque eu não queria aceitar essa questão dos judeus desperdiçar a oportunidade de reconhecer o Messias. Estava tão claro. E eu falei, Deus, me dá uma oportunidade de pregar para um judeu. E aí fui correr na praia. E, aquele tipo de oração que você pede, que tem tudo a ver com a vontade de Deus, mas você não quer a resposta, né? Achei que era impossível, né? Aí fui correr. Cara, tem um cara sentado com uma canga toda cheia de letra hebraica, lendo um livro só com texto hebraico. Eu já tinha uma noçãozinha por causa do seminário. Aí eu falei, Deus, não é possível. Aí continuei correndo, né? Passei por ele, não falei nada. Aí minha cabeça assim, não, mas você orou. Aí eu falei assim com Deus, não, tudo bem. Se eu voltar e ele estiver lá ainda, eu vou falar com ele. Aí corri muito mais. Lá para longe. Na volta ele estava lá ainda. Aí eu parei, pude compartilhar. Não sei que resultado teve. Mas eu sei que Deus respondeu a oração. E o timing do Espírito Santo é esse. Se a gente quer ouvir orações mais respondidas, o poder de Deus se manifestando, basta a gente ajustar mais as nossas orações com a agenda da prioridade de Deus. Aonde repousam essas promessas mais espetaculares para o reino de Deus? Na grande comissão.
toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vocês querem ver isso acontecendo? Ide e fazei discípulos. Então, a gente percebe como que essa submissão de Filipe ao Espírito Santo o conduz a uma posição vantajosa para a obra. A gente corre certo. Deus acaba abrindo portas para que a gente, como a Bíblia diz, colha o que não semeamos. Os campos já branquejam para a ceifa. Pode parecer difícil, mas se a gente se colocar na mão de Deus e entrar na dinâmica do Espírito Santo, as coisas fluem, as coisas acontecem. E a gente pode passar talvez meses, anos, sem ter essas oportunidades gloriosas de evangelizar, e do nada, durante um período, ter várias oportunidades ao mesmo tempo de pregar o evangelho. É o timing perfeito de Deus. Em seguida, ele também é submisso nesse sentido ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dizer a Filipe. E aí aqui a gente tem que ter uma dose de cautela, porque a gente sabe que essas interpretações registradas na Bíblia têm o selo de segurança de que a gente está lendo a correta interpretação dos fatos. Mas hoje nós não temos essa mesma segurança. A gente pode viver as mesmas experiências ainda hoje. Ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Mas a gente não pode reclamar a autoridade de inspiração bíblica para dizer: eu tenho certeza que o Espírito Santo me disse isso, isso ou aquilo. Então a gente não negligencia a direção do Espírito, mas a gente também não exagera na forma de comunicar essas coisas. E a gente simplesmente se deixa guiar. A gente se submete. E aí ele diz: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha como o Filipe foi sacrificial. O que diz aí o início do verso 30? Correndo Filipe. Olha que interessante essa evangelização. Tinha que estar em forma, né? Porque o eunuco estava numa carroça. E Filipe já estava viajando há um tempão para encontrar, para cruzar com o caminho do eunuco. E quando ele se encontra com o eunuco, ele tem que correr ainda para acompanhar ele evangelizando ali. E geralmente é assim que Deus faz, a escola do contentamento. A piedade com contentamento é a grande riqueza da fé cristã, aprender a estar satisfeito em toda e qualquer situação. E, em geral, Deus testa o homem de Deus sendo fiel no pouco, fazendo com que no início da caminhada, geralmente é no início, ele sofra bastante, para que ele possa entender que quando ele for honrado pela graça de Deus e desfrutar de alguns privilégios, alguns descansos, ele não se apegue a essas coisas de maneira a perder o coração. Que muitas vezes, quando um ministério prospera e um jovem está muito cedo no ministério, ele pode se tornar vítima, da condenação do diabo. E é importante a gente aprender a ser fiel no pouco, a gente ser perseverante, aprender que o crescimento da igreja é um crescimento orgânico, não é exponencial, e não se submeter à tentação de fazer uso de recursos espúrios para ver a igreja crescer. E é interessante o que Filipe faz aqui. Ele vai, caminha, ele corre, até que ele é convidado para sentar e começa a evangelizar. Então a primeira coisa é ser submisso à direção do Senhor e do Espírito Santo. E para equilibrar com isso, nessa mesma passagem, a gente precisa entender também que, como Filipe, a gente tem que participar de forma intencional e estratégica na grande comissão. Por que eu falo isso? Porque por mais que o anjo tenha falado com Filipe e o Espírito Santo tenha dirigido Filipe de forma subjetiva, de forma espiritual, extraordinária, o anjo e o Espírito Santo não fizeram nada contrário à palavra de Deus. E mais uma vez, a menção do eunuco aqui não é para mostrar a importância do eunuco. Ele pode ser um instrumento, assim como o Egito foi um instrumento importante na formação de Moisés, assim como o apóstolo Paulo, com a sua formação no grego, no hebraico, foram importantes para o seu ministério. Deus não dependia dessa influência, porque Deus também usou simples como Pedro, e até mesmo uma mula. Mas é interessante perceber, e infelizmente às vezes as igrejas fazem isso. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um jogador de futebol muito famoso, que jogava lá no Paris, e que é conhecido como ser cristão. Eu creio que ele é cristão. Mas partiu dele, dizer: não, eu vou lá sim, eu compartilho o testemunho. O problema é que ele, naquela época, não estava vivendo uma vida exemplar. E eu pensei assim, não é o tipo de influência que Deus careça. Porque proporcionalmente, aquele que foi transformado por Deus, não é mérito nenhum dele,
mas ele progride em santidade. E para ser um representante de Cristo, essa transformação tem que estar evidente, tem que estar em dia. Então, às vezes, a gente vê igrejas, saudando pessoas porque elas têm um lugar especial na sociedade, mas a gente deveria tomar cuidado. E aqui é interessante, a menção do eunuco etíope não está relacionada com a importância social do eunuco. Ela está relacionada com o fato de que Filipe já estava participando por si mesmo da obra de evangelização que Cristo tinha ordenado. Vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria. Filipe fez Judéia, Samaria, e agora ele foi para os confins da terra. Essa visão espetacular do anjo e esse direcionamento especial do Espírito foram um leve redirecionamento de rota na vida de um homem que já estava ordinariamente obedecendo a Bíblia. E o Espírito Santo não disse nada contrário à Bíblia. Uma vez eu vi um testemunho de um cara que estava dizendo que ele foi chamado por Deus para ir para os Estados Unidos, mas foi uma crise para ele, porque ele achava que os Estados Unidos era uma nação que já tinha muito evangelho, e que ele resistia, e que ele teve que ouvir de um profeta aqui, e depois teve uma visão ali, e aí que depois ele viu uma bandeira dos Estados Unidos, e que naquele momento, então, ele entendeu que ele tinha sido chamado para aquela nação. Aí eu só vi a voz de um ancião, um irmão mais velho, dizendo lá do fundo assim: é impressionante como que Deus tem que ser insistente com algumas ovelhas rebeldes. Porque bastou para mim ler na Bíblia, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e eu saí para pregar. E ele plantou igreja em vários estados, saindo com os próprios pés. Então é interessante perceber que aqui Filipe já está servindo. Você não pode ser uma bênção longe se não for uma bênção perto. E você não pode ter a pretensão de ser eficaz na evangelização se você não está se exercitando de maneira intencional já aonde você está hoje para evangelizar. Então, é uma exortação aqui para que a gente possa, como Filipe, ser intencional e estratégico. O que eu digo para o meu povo lá na nossa igreja é o seguinte: se a minha igreja tiver 5 atividades por semana, ninguém aqui vai ter tempo de evangelizar ninguém. A nossa igreja não vai querer manter ninguém na igreja por entretenimento. Não quer criar cerca. A gente quer, como Spurgeon dizia, dar um bom pasto. E tendo um bom dia do Senhor, um domingo, para adoração, comunhão, e pelo menos uma reunião ali robusta de oração comunitária, eu creio que a gente pode liberar o povo para ser missionário durante a semana. E a gente diz ao nosso povo o seguinte: separa tempo na agenda de forma intencional. E a gente dá o exemplo também. Uma vez por mês, qual vai ser o vizinho que a gente vai chamar para vir aqui em casa? Aonde que a gente vai para ter contato com um não cristão? Porque às vezes a gente é tão consumido pela agenda da igreja que a gente não consegue nem ter contato com o incrédulo. E a gente perde o senso e o propósito. Aí a gente deixa de focar naquilo que nos alegra, que é evangelizar, para focar em bênçãos temporais. E perde a alegria. Porque a nossa nova natureza se alimenta de fontes de alegria que a Bíblia revela como sendo as únicas capazes de nos satisfazer. Como Spurgeon falava, porque ele pregava muito bem e vinham muitos visitantes para a igreja dele. E às vezes ele falava assim: não sejam rock and rolling, não seja uma pedra rolante. Se você é membro de alguma outra igreja, esteja conectado na sua igreja. Libera espaço aqui para quem não é cristão conhecer o evangelho. Ele falava assim com o povo. E é interessante perceber a importância da gente voltar a organizar nossa agenda de maneira intencional. Não adianta dizer que não tem tempo. A gente vai criar nosso tempo. Se a gente estiver um pouquinho acima do peso e aparecer uma peladinha numa quarta-feira, a gente vai dar um jeito de encaixar. E a realidade é que a gente tem que dar um jeito de encaixar o nosso testemunho, nossa responsabilidade. O que a Bíblia coloca como responsabilidade cristã, a gente tem que encaixar na nossa agenda. É o tempo do culto familiar, é o tempo da educação dos nossos filhos, é o tempo da evangelização dos nossos amigos. A gente precisa separar tempo na nossa agenda para fazer isso. Eu me lembro, lá na igreja, um testemunho, na França, de um senhor que tinha que trabalhar a maioria dos domingos e vinha muito pouco na igreja no domingo.
E a gente atravessou uma série sobre os 10 mandamentos, né? E um dos puritanos dizia, mas quanta ingratidão, Deus te deu 6 dias para você fazer tudo o que você precisa fazer, para te dar as forças para fazer o que você precisa fazer. E o único dia que ele te pede de volta, você vai lá e rouba. E nessas pregações, esse irmão pediu para dar testemunho meses mais tarde. E foi tudo no oculto. Ele falou, depois daquela série de pregação, eu tomei a decisão de conversar com o meu patrão. E eu parei de trabalhar. Isso representou 30% da queda do meu salário. Passaram-se meses e ele veio testemunhar. Sabe por quê? Porque ele acabou tendo que fazer formações em paralelo àquilo e recebeu um aumento, onde ele acabou ganhando mais do que ele ganhava antes de negligenciar, na época ele estava negligenciando o dia do Senhor. É submissão. Submissão à Bíblia. Submissão à palavra de Deus. É crer que o nosso provedor é Cristo, o Senhor, que tem toda a autoridade. Então, é um envolvimento intencional. Eu preciso ser intencional. Eu preciso dar nome aos bois. Saber por que amigos eu estarei orando nos próximos meses. Para quem eu vou dedicar o meu tempo a fim de compartilhar o Evangelho. Quais são os sacrifícios estratégicos que a gente tem feito? Às vezes dá vontade de voltar para o Brasil. Todo mundo que me conhece de perto sabe disso. E por isso que eu quero também que esses irmãos se entreguem de tempo integral ao ministério. Ao mesmo tempo, quando a gente raciocina biblicamente, a gente percebe que é uma nação que precisa do Evangelho. E que depois desse tempo todo a gente aprendeu a língua, a coisa está acontecendo. E eu fico pensando, tem missionários que dizem, não, quando eu tive vontade de voltar, eu voltei. E está servindo bem a obra de Deus. Mas é interessante porque Calvino nunca quis terminar a vida em Genebra, ele queria sempre voltar para Estrasburgo. E Lloyd Jones a mesma coisa. Ele queria voltar para Gales, né, e terminou lá em Londres. Então é interessante perceber, Lloyd Jones ele conta a história de uma família de missionário que fez escala em Londres, fugindo da perseguição. E ele não sabia, mas ele pregou sobre a importância de perseverar e ser fiel no serviço. Essa família, ao invés de voltar para o país natal, voltou para o campo missionário. Calvino, ele falou sobre a escola ficou conhecido como a escola da morte em Genebra. Todo mundo que fugia do campo missionário de perseguição na França ia para a escola de Calvino e voltava para a França para morrer pelo Evangelho. Inclusive, os primeiros mártires evangélicos das Américas morreram aqui na Baía de Guanabara, enviados por Calvino. Então é interessante perceber que quando a gente pensa com uma mentalidade estratégica, aqui era Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Eu me entrego de forma estratégica à obra de Cristo. E nós todos participamos dessa evangelização. Então, como Filipe, a gente precisa estar apto. A gente precisa ser intencional no cumprimento da grande missão de Deus. Agora, olha que interessante. Quando a gente se torna essa pessoa e as pessoas entendem que a gente, às vezes, abriu mão de tanta coisa pelo prazer, simplesmente, de ver pessoas conhecendo a Deus. Pessoas ganharem e provarem a maior alegria que elas podem experimentar. Isso é de um poder imenso na autenticidade que as pessoas percebem no seu amor por ela. Não tem interesse nenhum. Uma pessoa que está abrindo mão de promoção de emprego para evangelizar, né? De conforto ou qualidade de vida. E o amor de Deus, de tirar pessoas do conforto delas para ir para o deserto, para pregar para um homem só. Mas assim como Filipe, talvez o ponto mais importante, a gente tem que estar pronto, preparado, apto a anunciar Cristo segundo a Escritura. E aí é singular, né? A Escritura, muito interessante. Porque a Bíblia fala das Escrituras, porque todas as porções da Bíblia são inspiradas, mas ela fala da Escritura, para que a gente saiba que é um livro só de Deus no final das contas. 66 livros, mas é um livro só, porque Deus é o seu autor. Deus inspirou, Deus governou. Então a gente tem que anunciar Cristo a partir das Escrituras. Qual é a maior tristeza na evangelização dos nossos dias? É ter feito de Cristo um Cristo customizável. A gente
por não entender que a Bíblia é o único parâmetro confirmado por Deus do que é o Evangelho, de quem é Jesus Cristo, de como devemos evangelizar, de como a igreja deve funcionar, e como o que resta para a gente é o que está aí, a gente vira um pouco nietzscheano, né? O que é, certo é. E a verdade é que não. Se eu abrir ali na esquina uma lanchonete de hambúrguer e botar a placa do McDonald's, eu não serei reconhecido como McDonald's. Não é porque a gente se intitula cristão ou que as igrejas se intitulam evangélicas. Não é porque o nome de Cristo é usado que o verdadeiro Cristo está sendo apresentado. Então, quem está sendo evangelizado, ou quem está decepcionado com a igreja e que por causa disso não quer mais se juntar a igreja nenhuma, ou quem acha que tem a liberdade de formar sua própria ideia de Cristo, está todo mundo errado. Se nós temos posicionamentos contrastantes a respeito de Cristo, a gente pode estar todo mundo errado ao mesmo tempo ou só um certo. Porque Cristo é uma pessoa definida. Deus é um Deus único. E o Evangelho é um só. E toda essa variedade, todas essas diferenças de igreja, não são justificáveis pela palavra de Deus. Existem poucos elementos periféricos de algumas doutrinas que a gente pode discordar. Porque a clareza bíblica ela é tal, Deus é tão capaz de ser claro na sua palavra, olha só, dizer que toda essa variedade é justificável é dizer que Deus é incapaz de ser claro na sua comunicação com a sua criatura. Deus foi claro. Quando falaram para Lutero assim, Lutero, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, tu vai traduzir isso aí, vai aparecer um monte de falsidade. Ele falou o seguinte, a Bíblia é clara. Se a pessoa honestamente se aproximar da Bíblia, com o auxílio da iluminação do Espírito Santo, ela vai se tornar capaz de discernir, de divisar, de distinguir o verdadeiro do falso. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então nós somos todos responsáveis. O falso profeta é julgamento de Deus na vida de quem tem o dinheiro, o triunfo, a prosperidade nessa vida, como Deus. Se eu faço de Deus um patrocinador dos meus ídolos, Deus não está no seu lugar como Deus. Então, quando a gente olha para toda essa variedade que acontece na igreja, a gente se esquece que na Bíblia a gente tem um critério. E é claro, é um privilégio imenso quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma igreja que funciona de acordo com os parâmetros bíblicos e que proclama a Cristo segundo a Escritura. Quando o Espírito diz para Eunuco, aproxima-te dele, no verso 30, leio comigo, Filipe corre e ouve ele lendo o profeta Isaías e perguntando, compreendes o que vem lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Uma das maiores crueldades que acontece é que, de fato, muita gente se converte, se aproxima legitimamente de Deus numa instituição corrompida, mas que possui o material legítimo. O judaísmo nessa época estava corrompido. Esse eunuco, ele tinha ido adorar provavelmente para o Pentecostes e estava consciente de tudo que tinha acontecido. Perseguição da igreja, Cristo, né, que já tinha sido executado, né, a Páscoa que já passou, agora era Pentecostes. Então, ele, por causa da diáspora, né, babilônica, que tinha espalhado os judeus, lá na Etiópia tinha alguma comunidade judeu que influenciou ele. E ele foi para Jerusalém para adorar em Pentecostes. Então ele estava buscando sinceramente a Deus. Atenção, toda busca sincera de Deus é honrada. Até mesmo os magos do Oriente que estavam lá tentando ler as constelações, Deus, na sua graça, vai conduzir eles até Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo não existe reconciliação com Deus. Eu me lembro, minha mãe tentou todas as religiões esotéricas e tudo antes de encontrar Cristo. Mas porque ela buscou sinceramente a Deus, ela foi encontrar Deus na face de Cristo.
Não há outro nome. Mas olha que interessante. Tem muita gente que no meio de uma religião corrompida, de uma igreja bagunçada, às vezes até falsa, acaba se convertendo legitimamente. E às vezes o manipulador se aproveita dessa conversão autêntica para se apropriar e usurpar a consciência dessas pessoas. E às vezes, ainda que essas pessoas estejam crescendo no entendimento bíblico, questionando os abusos, elas não conseguem vencer essa consciência traumatizada. E não tem coragem para sair porque é debaixo de ameaça. Sentimento de traidor. Deus pode nos salvar apesar da igreja. Ele quer nos salvar através de uma igreja bíblica. Mas a porta é estreita, o caminho é estreito e todos nós vamos ser responsabilizados. Tanto pelo mau ensino que um homem aqui em cima provê, quanto por ser cúmplice, permanecendo em lugares onde as verdades principais do Evangelho estão sendo deturpadas. Não há igreja perfeita, mas a gente tem que caminhar na medida do nosso conhecimento. E aqui a gente entende que a verdadeira evangelização, ela é focada no Cristo segundo as Escrituras. Olha que interessante. Filipe, que também era um homem de alguma capacidade intelectual, era um homem ali grego que pôde articular, de cultura grega, que pôde articular com o eunuco, né, que estava lendo a Bíblia na versão grega. É interessante que, assim como Paulo, que também era muito douto, né, e essa era uma preocupação que a gente tinha indo para a França, não, contextualização, eu preciso entender a filosofia, eu preciso estudar cada vez mais a cultura e tal, e tudo isso tem seu lugar. E ainda que Paulo, lá em Atenas, comece dizendo, como alguns dos seus poetas têm dito, ponto de contato, ele termina dizendo, e esse aí que ele ressuscitou vai voltar para julgar, autoridade, Cristo face a face, escândalo da cruz. E eles abdicam. Não existe outro crédito acima da Bíblia para dar crédito à Bíblia. Fazer recurso a disciplinas afins que não existem, porque não existe nada que seja comparado à inspiração de Deus nessa palavra. Não tente dar crédito à Bíblia com elementos exteriores, porque ela é a autoridade final. Ela está em posição de julgar ou confirmar insights humanos que possam ser confirmados pela palavra de Deus. Mas eu não preciso citar filósofo. David Hume sai para ouvir George Whitefield pregar. O assistente diz, mas tu não crê no que ele prega, por que tu vai ouvir? Porque ele crê no que ele prega. Um homem como o apóstolo Paulo, douto, não quis usar de retórica. Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Como que o evangelho avança na França pós-moderna? Da mesma forma que avançou no coração do eunuco. Cristo e esse crucificado. Porque todo ser humano, por mais que ele tente articular e se esconder através das argumentações dele, das desculpinhas dele, da sofisticação intelectual corrompida dele, do vitimismo das experiências dele, no fundo, ele é criatura de Deus e sabe que um dia vai prestar conta diante de Deus e que o evangelho é a única coisa que faz sentido para livrar ele da falta de felicidade que ele tem e da culpa que ele carrega. Então o evangelho aqui, ele é enraizado na palavra de Deus. Ele está lendo uma passagem de Escrituras que é central, que Cristo está explícito. A Mayra, lá no início, antes de eu ir para a França, ela estava estudando lá, e ela fazia um grupo de bíblico universitário. E aí ela convidou um amigo judeu, e ele falou, olha, eu só vou participar dessa célula se vocês não usarem texto do Novo Testamento. E ninguém sabia que ele viria nesse dia, ninguém planejou nada, mas ele só tinha compartilhado isso com a Mayra. E ele veio na reunião. E o texto era Isaías 53. E depois do estudo ele veio e falou, olha, só achei que não foi legal vocês usarem esse texto aí de Cristo do Novo Testamento. E todo mundo falou, não, esse texto aqui está no Antigo Testamento. Cristo está explícito. Alguém já disse, né? O Evangelho segundo Isaías. Então aqui, o texto específico que acontece é um texto que é enraizado na Bíblia e é um texto centrado em Jesus Cristo. Não existe evangelização onde Cristo e o Evangelho não são descritos
como a Bíblia, não é evangelização dizer Jesus te ama. Pode fazer parte, mas isso não é evangelização. Não é evangelização eu falar que a tua vida vai mudar. É prometer cura, quando Deus não necessariamente prometeu. É evangelização apresentar Cristo e o Evangelho. Os sintomas do pecado nas nossas vidas, das enfermidades nas nossas vidas, são sintomas que vêm de uma raiz da nossa separação de Deus. A reconciliação com Cristo nos promete uma eternidade de perfeição moral, física, espiritual. Mas não necessariamente nessa vida as bênçãos do futuro glorioso serão antecipadas. Às vezes sim, e a gente ora para que elas aconteçam. Chamar a pessoa aqui na frente, fazer ela repetir uma oração, pode fazer parte do apelo à entrega da alma ao Senhor. Mas não necessariamente isso é evangelização. Evangelização, segundo a palavra de Deus, é apresentar a pessoa e a obra de Cristo e que relação essa pessoa e essa obra tem com a minha vida em particular. Olha só, vamos para o texto. Ele diz assim: convidou Filipe para subir, né? Tendo dito, né? Você compreende o que você lê? Ele respondeu: como eu poderia entender se alguém não me explicar? Olha a humildade de um homem douto. Começa por aí. Eu já tentei evangelizar pessoas queridas que acham que sabem tudo sobre religião, sobre um monte de coisa, e vão conversando ali como se tivesse o mesmo nível de conhecimento, fugindo da verdade. Mas o eunuco estava sinceramente buscando a Cristo. Está aberto. Pede para ele explicar. A passagem da Escritura é citada. Aí no verso 34, então o eunuco disse a Filipe: eu peço que você me explique. Há sempre vantagem na leitura bíblica. Eu me lembro que antes de eu me converter e da minha mãe se converter, ela tinha botado o Salmo 23. Eu decorei o Salmo 23. Mas além do Salmo 23, de cara eu já não entendia direito. Mas além do Salmo 23 eu não entendia mais nada. Eu pegava a Bíblia, dicionário, achava que era dificuldade de linguagem. Então sempre há uma virtude, um ganho, mas existe um ganho radical. Sem conversão, não há entendimento da palavra de Deus. Sem regeneração, não há entendimento da palavra de Deus. Você pode pegar, a Bíblia é um livro fechado para um coração não regenerado. Então Deus usa de um homem cristão para falar do evangelho para outra pessoa, né? Então, essa testemunha pregando a palavra. E a gente percebe o seguinte, que não há evangelização sem que o homem ou a mulher de Deus abram a boca. Aquela frase, né? Eu prego o evangelho com a minha vida, se necessário, uso as palavras. Isso é a maior furada. Tem seu lugar. Sal da terra antes de ser luz do mundo. Tudo bem. As pessoas não dão ouvidos se você não viver de verdade o que você prega. Todo mundo tem alergia a hipócrita. Mas a realidade é o seguinte: a evangelização só ocorre quando Filipe abre a boca. Olha só, o texto diz: então Filipe abriu a boca no original. Abriu bem a boca. Ele abriu a boca para falar com convicção. Ele não estava fazendo uma exposição teológica de doutrina. Eu gosto do uso da projeção aqui porque é muito resumido, é Bíblia e ponto. Mas muita utilização de PowerPoint, você tira o instrumento da interação entre Deus e aquele que ouve. O que prega, o que evangeliza é boca de Deus. Paulo fala isso aos Coríntios. Como se Deus exortasse através de nós, Deus mesmo, através de nós, suplicando a pessoa a se reconciliarem com o seu Criador. O ser humano, ele é tão bom em fugir da verdade, em fugir de Deus, que qualquer distração que a gente dê, ele vai se apegar. O Jones dizia: eu não me importo se no início da pregação vocês estiverem anotando, mas se em algum momento do sermão você não soltar a nota para perceber que Deus está falando com você, eu vou considerar que eu falhei. Então o que ele faz aqui? Ele abre bem a boca, ele percebeu a oportunidade maravilhosa. O cara está lendo Jesus no Antigo Testamento.
E ele começa a encher a boca para falar. Ele fala com autenticidade, com destreza, com preparo. E ele explica. O que ele vai explicar? Um texto que é quase autoexplicativo para quem já se converteu. Cristo é a chave de interpretação do Antigo Testamento. É difícil começar a estudar a Bíblia pelo Antigo Testamento. Se você for para o Novo Testamento estudar a Bíblia, depois for para o Antigo, vai ficar tudo mais claro. Era uma revelação progressiva. Quando a gente chega aqui, eles só têm o Antigo Testamento ainda como Bíblia. Né? O Novo Testamento está se formando. Então aqui é a Bíblia que ele tem. E olha só, uma evangelização verdadeira é uma evangelização doutrinária. O texto diz, aqui é a passagem que ele explica. Foi levado como ovelha ao matadouro. Qual é a doutrina aqui? A doutrina é o contexto sacrificial da obra de substituição de Cristo, na expiação. Por quê? Qual era o papel da ovelha no Antigo Testamento? Era uma ovelha que tinha que ser inocente, sem mácula, né? Toda branquinha seria uma mancha para representar uma vida sem pecado. Então ela vinha diante de um julgamento, porque eu sou pecador, nós somos todos pecadores, todo mundo conhece os seus pecados, a culpa que carrega, e a pessoa orava, transmitindo a sua culpa para a ovelha. A ovelha então era morta, porque a ovelha era uma expiação, derramamento de sangue, substituto para a minha vida. Ela estava me creditando a sua alva lã, e eu estava sendo a causa do derramamento do seu sangue. Um animal não pode nunca expiar ou representar um ser humano. Aquilo era profético para o dia em que Cristo viesse. Cristo não é um cara gente boa que veio para melhorar as nossas condições de vida. Cristo é a única oportunidade racional de redenção. Cristo na cruz estava vivendo uma obra de expiação. O texto diz que ele foi como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, porque é a tendência da ovelha. Então a gente vai para a cruz para entender o cumprimento dessa profecia do Antigo Testamento. E na cruz, Jesus não reclamou em nenhum momento da dor física extrema que ele estava sentindo. Na cruz, as mãos perfuradas, os pés perfurados, uma tortura desenvolvida pela inteligência humana no auge da sua corrupção, que tinha o interesse de não só fazer sofrer ao extremo nos nervos dos tendões, como promover um sofrimento emocional, uma humilhação com cusparada, com blasfêmia, e que foi feita para durar até 5 dias, para o cara sofrer muito, muito tempo. Só que Cristo morre em 3 horas. E diante dos seus tosqueadores, ele foi mudo. Quer dizer, aqueles que estavam infligindo a pena, ele não reagiu, porque o sofrimento que matou Jesus não foi o sofrimento físico, não foi o sofrimento emocional. O sofrimento que matou Jesus foi ter experimentado a separação do Criador. Cristo é descrito como luz, a luz da manhã, a estrela da manhã. E quando a Bíblia fala da glória favorável de Deus sobre os seres humanos, por isso que a gente ama tanto o sol, o pôr do sol, o calor do sol, descreve que Deus fará reluzir o seu rosto sobre nós. Qual é o problema da humanidade? A gente sabe que Deus não está sorrindo mais para a gente. Mas para Cristo, Jesus, o Filho de Deus, sempre foi o alvo durante toda a eternidade dos prazeres mais profundos e mais sublimes de Deus. O caráter perfeito do Filho, a relação perfeita de mútua adoração, de deleite de Deus. Esse que é a fonte de todos os prazeres que a gente experimenta na vida, é em si a fonte suprema do deleite, da alegria. E a Bíblia diz que durante o sol de meio-dia, as trevas encobriram aquele lugar. Era um julgamento cósmico. Por que durou tão pouco tempo? Porque Deus estava contabilizando cada um dos meus pecados, dos seus pecados, de cada pessoa
que deposita a fé em Cristo, que depositava antes de Cristo vir, que deposita agora que Cristo já veio, porque Deus conhece o tempo acima do tempo. E ele tinha que punir a Cristo com a punição exata de todos os pecados, de todos aqueles que seriam salvos. Mas o pecado não produz somente uma exigência de punição, transgredir a lei, eu pago por isso. Mas o pecado degenera a imagem, a reputação daquele que peca. Então Deus experimenta na direção do pecador um desgosto, assim como nós experimentamos na direção de um pedófilo. E ninguém acharia Deus muito bonzinho se, além de não expressar desgosto por um pedófilo, ele dissesse: eu te perdoo, vai, livre, sem que nenhuma punição houvesse. As nossas demandas da ideia de Deus exigem que Deus seja justo. E Deus não pode agir com injustiça. Então Cristo, durante aquelas 3 horas, foi coberto daquelas trevas que separaram a contemplação de um Deus complacente, se deleitando no seu Filho, porque Cristo foi coberto de todas as nossas trevas. E Cristo foi mudo perante os seus tosqueadores. Mas ele falou aonde estava doendo mais. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o maior problema da humanidade. Esse é o nosso maior problema. Separação de Deus. Todo o resto é sintoma. Todo o resto será muito mais facilmente resolvível ou nessa vida ou na vindoura. Mas a pessoa e a obra de Cristo são aqui reveladas. Eu falei da obra, e esse texto diz que ele foi como um cordeiro mudo porque ele foi voluntário. Deus Pai não estava forçando Jesus na cruz. E Cristo na cruz não estava pagando nada para Satanás. Heresia. Deus estava enviando o seu Filho amado por amor a nós, porque ele precisava nos perdoar de forma justa. Então, para nos perdoar, ele depositou sobre Cristo as nossas iniquidades, a fim de que a gente possa pegar a perfeição da obediência, da santidade de Cristo e se cobrir pela fé. Por isso que é o único que pode nos perdoar. Só que para ele poder ser inocente, ele não podia nascer simplesmente do ser humano, porque o ser humano já nasce corrompido. Então o texto diz também: quem poderá descrever a sua geração? Quem reconheceu a sua linhagem? Porque na cabeça do ser humano, não é possível que o Deus Todo-Poderoso vá parar numa cruz e morra. Que o autor da vida morra de uma forma tão escandalosa. Mas aquilo ali é um retrato do que a gente merece. Então, evangelização, ela é sempre na dependência do auxílio do Espírito Santo. Sabe por quê? É uma mensagem tão desconcertante, que revela tanto a nossa podridão, a nossa iniquidade, e ao mesmo tempo revela tanto a bondade de Deus e a glória de Cristo, que a gente fica reticente de querer assumir a nossa culpa, ou às vezes a gente acha bom demais para poder acreditar. Eu me lembro, meu pai, quando estava doente, quase morrendo, tinha vivido uma vida marcada também por pecado, mas eu percebi que a dificuldade dele para crer não era tanto em reconhecer os seus pecados, era acreditar que tinha chance para ele. Mas quando a gente vê tudo o que Cristo sofreu, uma só gota do sangue dele é capaz de redimir todas as multidões do nosso pecado. É esperança para o pedófilo e para o assassino. É esperança para todos. Então, quando ele evangeliza esse eunuco, ele vem nessa questão da geração, e depois a gente não vai ter tempo de entrar, mas depois, na profissão de fé do eunuco, ele diz: eu creio que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele reconhece a geração de Jesus. Ele não era um cara gente boa. Ele não era só mais uma personalidade religiosa. Ele era o Filho de Deus porque ele viveu uma vida sem pecado. E isso revela que o Espírito Santo é extremamente necessário. Sabe por que a igreja é tentada a usar de recursos espúrios para evangelizar? A fazer do púlpito um espetáculo, a investir em entretenimento? Sabe por quê?
porque ela acha que consegue driblar o escândalo da cruz. Mas só existe conversão através do escândalo da cruz. E a gente não quer ver uma igreja crescer duvidando se as pessoas estão se convertendo ou não. A rotatividade vai ser alta. Mas a realidade é que quem se converte fica. E quem se converte prega com fidelidade. E quem se converte evangeliza. Eu vou ter que deixar a continuidade do texto para o pastor Cristiano ou algum outro da equipe aí continuar. Vai poder conversar, vai poder explicar sobre a importância do batismo. Mas o texto termina com o eunuco, que é um exemplo de uma conversão consumada. Porque é o próprio eunuco que dá sinal de conversão. Não é o Felipe que vai chegar lá, não, agora vamos batizar, vamos fazer um batismo espontâneo aqui. Não, tem muito sinal de conversão na vida do eunuco. Muito sinal de conversão. E ele mesmo pede para professar a fé dele publicamente. E eu quero concluir aqui com esse apelo, para que a gente renove o nosso compromisso a se preparar a pregar a Cristo a partir da Escritura. O texto diz, a partir desse texto, ele começou a apresentar Cristo, mas ele anunciou a Cristo, ele não explicou a Cristo simplesmente. Ele anunciou, é como se Cristo estivesse sendo exposto, como diz o apóstolo Paulo, como crucificado diante dos seus olhos. É apresentar a doutrina sobre o fato histórico do Filho de Deus ter sido encarnado e morrer na cruz de forma vicária, mas ele não morreu de forma vicária para uma ideia genérica de humanidade. Ele morreu de forma vicária por mim, por você, por cada um que está aqui. Então, Cristo é apresentado como aquele a quem nós estamos agora sendo confrontados. Ele anunciou-lhe a Cristo. Ele anunciou, ele apresentou Cristo para aquela pessoa, dizendo, Jesus na cruz estava morrendo pelo seu pecado. Jesus na cruz estava morrendo pelo seu pecado, eunuco. Jesus na cruz estava morrendo por você. E esse homem vai fazer pouco caso das implicações para o emprego dele, declarando uma profissão de fé pública ao senhorio exclusivo do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo esteja confirmando no seu coração o chamado para entregar a sua vida a esse Cristo que se apresenta hoje como seu Salvador. Amém? Vamos levantar para orar. Senhor, como é belo o teu amor pelas nossas vidas, Senhor. A nós, Senhor, a cada um de nós, a nossa raça, a nós todos, a responsabilidade de toda injustiça, de todo pecado, de toda rebelião contra Ti. Mas mesmo podendo, Senhor, zelar pela Tua pureza, pela Tua santidade, simplesmente lançando toda a humanidade no inferno. Senhor Deus, Tu preferiu assumir a responsabilidade dos nossos pecados naquela cruz, recebendo aquela punição. Nós te agradecemos por essa vida missionária do nosso Senhor Jesus, de tê-lo enviado e ele ter vindo voluntariamente para viver a vida perfeita que eu não vivi, que meus amigos aqui presentes não viveram, que meus irmãos aqui presentes não viveram, que meus familiares aqui presentes não viveram. Mas nós te agradecemos porque Tu és um Deus tão humilde, tão doce, que revela ainda mais a Tua beleza e a Tua glória, não apenas reclamando essa autoridade suprema de juiz, mas a doçura que se sacrifica de ovelha. Senhor, que possamos nos reconciliar contigo, contemplar a glória do Teu amor sem reserva e entender que a gente pode se apresentar diante de Ti hoje, abraçando a Jesus Cristo. E saber que a gente pode se apresentar diante de Ti sem mais nenhuma culpa no cartório. Senhor, nós te suplicamos que a contemplação da Tua glória no Teu Evangelho, na face de Cristo, para nós que já somos cristãos, seja para sempre o maior combustível da nossa adoração. E que a gente não encontre outro propósito nessa vida que nos resta, de ser instrumento para a salvação de outros.
Nós clamamos o teu poder, Senhor, para abençoar as nossas vidas em todas as áreas. Mas nós te suplicamos que o nosso foco central seja viver para te servir e para te adorar. Eu te suplico em nome de Jesus, Senhor, que tu manifeste o teu poder para salvar. E eu te suplico em nome de Jesus que tu manifeste o teu poder para que a gente possa testemunhar. Que ao falarmos de ti, tu mesmo te apresente através das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque essa aqui é a única investida, é o único empreendimento para o qual tu prometeu sucesso irresistível na nossa vida. Quantos planos e projetos legítimos nós temos, mas para os quais nós não temos garantia de sucesso. Porque tu pode usar mesmo o nosso sofrimento para nos fazer avançar. Mas o avanço do teu reino é garantido, Senhor. E é aquilo que há de mais relevante na nossa vida, Pai. Que a gente tome os riscos que forem necessários. E nós te agradecemos porque, mesmo crucificado, sofrendo, doente, paralisado naquela cruz, tu proferistes palavras de salvação. Senhor, não há nada que possa impedir um homem ou uma mulher de Deus de sermos instrumentos daquilo que há de mais relevante nessa vida. Salva teu povo, Senhor. Chama de teu, e que eles possam dizer a partir de hoje, meu Deus e meu Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.